Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje nós vamos responder à seguinte questão. Acompanhe. Como obter, empregando a lei de Gauss, a intensidade do campo gerado no interior de uma esfera isolante, cujo raio é R e que está carregada com densidade de carga ρ? Você sabe a resposta? Então vá pensando aí que eu explicarei já já. De volta com você e antes de prosseguirmos, peço que assista ao vídeo até o final. E se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Combinados? Então, vamos à aula. Inicialmente, para que nós resolvamos o problema através da lei de Gauss, é preciso escolhermos uma gaussiana S adequada ao nosso problema. Note lá, queremos encontrar a intensidade do campo no ponto P, que pertence ao interior de uma esfera isolante carregada. Nesse caso, portanto, a nossa superfície S deve conter o ponto P, ou seja, passar por ele, e, além do mais, ser simétrica em relação à distribuição de cargas. Imagine aí, qual é, nesse caso, então, a superfície S fechada mais indicada para que tenhamos simetria? Exatamente uma esfera de raio que chamaremos Rzinho. Lembre-se que Rzão é o raio do corpo da esfera isolante. Portanto, nesse caso, a melhor indicação de simetria é uma superfície gaussiana S esférica, que vai conter em seu interior uma determinada carga que chamaremos de quente, aquela que aparece lá do lado direito da expressão da lei de Gauss. Muito bem. Para que resolvamos, então, a integral de fluxo E vezes dA, é preciso representarmos os dois elementos, o campo E, no ponto considerado, e o elemento vetor de área, ou vetor elemento de área. Comecemos com o vetor E. Então, veja, pela distribuição ser simétrica, por esse fato, o campo E será radial. Portanto, a sua direção no ponto P aqui já está indicada. Agora, vamos construir o elemento de área vetor dA. Marquemos sobre a superfície S um segmento dessa região, cujo valor de área é dA, o nosso elemento de área. O vetor dA, como sabemos, é perpendicular a essa região dA e tem sentido para fora da superfície S. Portanto, o vetor dA nessas condições pode ser representado como aqui fazemos. Muito bem. Nesse ponto, então, podemos desenvolver o produto escalar. Você se lembra? Intensidade do vetor E vezes o valor do elemento de área dA vezes o cosseno do ângulo das direções de E vetor dA. Note que ambos têm mesma direção e mesmo sentido. Portanto, o ângulo que fazem é zero. 0 radiano, 0 grau. Cosseno de zero, como sabemos, é 1. E dessa forma, a nossa integral de fluxo se torna, então, integral de E vezes dA, intensidade do campo vezes elemento de área, que deve ser igual a Qint sobre ε0. Vamos desenvolver, então, a nossa integral de fluxo. Para isso, é preciso analisarmos o que ocorre com a intensidade E do campo. Lembra-se, temos uma distribuição simetricamente esférica. Por conta desse fato, podemos estabelecer a seguinte condição física. A simetria esférica da distribuição de carga implica um fato. Qual fato? A intensidade do campo, ou seja, o valor de E, será função apenas da coordenada radial Rzinho, de tal maneira que o valor, a intensidade do campo em todos os pontos da superfície S que escolhemos será constante. Então, veja lá no diagrama. Em P, o campo tem uma intensidade e em qualquer outro ponto sobre a nossa superfície gaussiana S, o valor de E será o mesmo. De tal maneira que E é tratado como constante e, portanto, pode deixar o nosso integrando. E assim teremos lá E vezes integral de dA sobre a superfície S. Mas lembre-se,
Integral soma. Se somarmos todos os elementos de área da superfície S, obteremos a área total dessa superfície. E a superfície em questão é uma esfera. Portanto, teremos o valor de 4πr². Esse é o valor da integral fechada de dA sobre S. Desse modo, teremos então E vezes valor da integral de área, 4πr2, igual a Qint sobre ε0. Agora podemos explicitar a intensidade do campo. E assim teremos lá E igual a Qint sobre 4πε0 r². Nossa expressão número 1. Precisamos agora desenvolver a expressão número 1 para que tenhamos o valor de Qint. Isso nos dará, enfim, a intensidade do campo em termos de todos os parâmetros físicos estabelecidos, especialmente a densidade volumétrica de carga contida na nossa esfera isolante. Portanto, segunda parte do nosso problema consiste em calcularmos o valor de Qint. E, como sabemos de aulas anteriores, o valor de uma determinada quantidade de carga pode ser calculada como a integral de ρ, densidade volumétrica de carga, dV, sobre o volume limitado pela superfície S. Lembrou-se? Muito bem, então agora vamos desenvolver o valor dessa integral para obtermos a carga que se encontra no interior da superfície gaussiana S. Pois bem, nesse caso, consideraremos primeiro a condição em que ρ é constante, ou seja, a nossa esfera isolante possui densidade volumétrica de carga uniforme. A carga está uniformemente distribuída em todo o seu interior. Portanto, se ρ é constante, ρ deixará o integrando e teremos ρ vezes integral de dV sobre todo o volume limitado pela superfície S. Mas veja, o volume limitado pela gaussiana S é o volume de uma esfera. Portanto, essa integral resultará no volume de uma esfera, que, como sabemos da geometria elementar, é 4/3 de π vezes raio ao cubo. Note que aqui é R, raio do volume limitado pela gaussiana S. Veja novamente no esquema. A nossa superfície gaussiana tem raio R, que é o que aparece, portanto, aqui no valor do seu volume. Muito bem? Passando a limpo, teremos então Qint igual a ρ vezes 4/3 de πr3. Podemos rearranjar o produto e escrevermos 4/3 de πr² nossa relação número 2. E desse modo, finalmente poderemos substituir 2 em 1, o valor de Qint que acabamos de encontrar. Fazendo a substituição de 2 em 1, obteremos intensidade do campo igual ao valor de Qint, relação número 2, 4/3 de πr² dividido pela constante 4πε0 vezes r². Agora é hora de cancelar os fatores comuns. E o que nos restará? ρr sobre 3ε0. Portanto, a intensidade do campo no interior da nossa esfera isolante uniformemente carregada será igual a ρ, densidade de carga contida na esfera, r, que é a distância do ponto considerado ao centro da distribuição, dividido por 3ε0. Então, note lá, nessa condição, em pontos interiores, a intensidade do campo elétrico será diretamente proporcional à distância do ponto até o centro da distribuição. Muito bem. Agora vamos incrementar o nosso problema. Vamos alterar duas condições físicas fundamentais. A primeira delas, vamos agora buscar a intensidade do campo em um ponto P externo à distribuição de carga. Note que R é, nesse caso, maior que R. O ponto é externo à nossa esfera isolante. Perfeito? Mais adiante, colocaremos uma segunda condição. Para resolvermos o problema, como antes, temos que escolher uma gaussiana. O que vai mudar agora? A gaussiana deverá passar pelo ponto P, como sempre, que está, nesse caso agora, externo à distribuição. Portanto, a nossa superfície esférica gaussiana S é essa que aqui aparece.
Note que essa superfície S engloba agora toda a carga contida no interior da nossa esfera isolante. Muito bem? Então, para desenvolvermos a lei de Gauss, precisaremos dos mesmos elementos de antes. Uma região dA, elemento de área de valor dA, e o vetor elemento de área perpendicular à região dA, com sentido para fora da superfície S. Muito bem. Em seguida, seria desenvolver a lei de Gauss como fizemos antes. O desenvolvimento é completamente idêntico e, portanto, chegaremos à mesma expressão número 1 que obtivemos mais cedo. Portanto, intensidade do campo será Qint sobre 4πε0 r ao quadrado, também para pontos externos. O que muda agora? O que muda é que temos o cálculo de Qint a ser feito. Desse modo, na condição de ponto externo, note lá, a gaussiana agora conterá toda a carga do corpo C, que é a nossa esfera isolante. Então, calcularemos Qint, fazendo novamente a integral de ρdv, considerando agora a carga contida no corpo, na esfera isolante. Segunda modificação que eu anunciei. Antes fizemos para ρ constante, agora vamos introduzir uma mudança. Vamos supor que a densidade volumétrica de carga contida na esfera isolante não seja mais constante, e ela seja dada por essa expressão. B, um parâmetro experimental de valor fixo, vezes R, coordenada radial. Portanto, a densidade de carga aumenta do centro para a superfície da nossa esfera isolante. Conhecido o valor de ρ, falta conhecer o elemento de volume dV. Para isso, vamos considerar um fato conhecido. O volume da esfera é 4/3 de πr3. Nosso corpo C é a esfera isolante. Então, como obter dV a partir dessa expressão? Basta fazermos a diferenciação, derivarmos V em relação a R, dV dr. E o que teremos? 4/3 de π, constante multiplicativa, vezes a derivada de R3 em relação a R. E isso resulta, como você se lembra, 3R², derivada de R3 em relação a R. Como queremos dV, basta multiplicarmos os dois lados da igualdade por dr. Em outras palavras, passarmos dr para o termo à direita. E assim, cancelando o fator 3, teremos dV igual a 4πr2 dr. Esse é o elemento de volume em coordenadas esféricas, onde aparece a coordenada radial R. Muito bem? Então, agora, podemos substituir na nossa integral que nos dará o valor de Qint, ρ e dV. Substituindo, teremos, então, o valor de ρ experimental é B, lembre-se, parâmetro fixo constante, vezes R, e o elemento de volume em coordenadas esféricas, 4πr² dr. Mas, agora, precisamos estabelecer para o nosso corpo C quais são os limites de integração. No corpo C, que é a esfera isolante, temos carga desde o centro até a sua região de superfície. Então, a coordenada radial R, para varrer toda a carga no interior da esfera isolante, deverá variar de 0 até R, que é o raio da esfera considerada. Muito bem? Então, teremos 0 a R, os limites de integração da integral que nos dará o valor da carga. Agora, é desenvolvermos essa integral para chegarmos, enfim, ao valor de Qint e substituirmos na expressão. Então, teremos lá, integral de BR vezes 4πr² dr, variando de 0 a R. Note lá, B e 4π são constantes, vão deixar o integrando. R vezes R² dará R3. E assim, passando a limpo, teremos então 4πb, as constantes que extraímos no integrando, e teremos lá no integrando apenas R ao cubo dr, variando de 0 a R. Note que a primitiva de R ao cubo, veja lá a regrinha do expoente de integração, será R4 sobre 4. E assim, Qint igual a 4πb vezes R 4 sobre 4, variando de 0 a R, que é o raio da nossa esfera isolante.
Muito bem, e isso resulta usando o teorema fundamental do cálculo, após cancelarmos o fator 4 comum, em πb, veja lá, limite superior é r à quarta, menos limite inferior, que é zero à quarta. Resulta, claro, em πb r à quarta potência. Então, desse modo, resumindo a nossa estratégia de cálculo de quente, obtemos o valor πbzinho r à quarta. Essa expressão número 2, vamos substituir em 1 e obter finalmente a intensidade do campo naquele ponto externo. E assim teremos E igual a Qint, πbr à quarta, dividido pelo fator 4π ε0 r quadrado. Cancelando o fator π comum, podemos, enfim, obter a intensidade do campo que desejamos. Resultado, Bzinho, constante experimental da densidade de carga colocada na esfera isolante, seu raio à quarta potência, dividido por 4 ε0 r quadrado. Essa, portanto, é a intensidade do campo num ponto externo dessa nossa esfera isolante. Muito bem? Então é isso. Gostou desse vídeo? É hora de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!